E hoje nós vamos ver aqui muita coisa boa do Senhor Deus. Agora eu queria falar sobre Paulo de Tarso, o Saulo de Tarso, que é no capítulo 9 de Atos, era aquele perseguidor da igreja. Ele foi a Jerusalém, pediu aos sacerdotes cartas para ir para a Síria e lá prender todo aquele que era da seita dos nazarenos. Assim era chamado desdenhadamente pelas pessoas o evangelho. Aí ele pediu carta para trazer preso a Jerusalém todo ele que tivesse lá, e foi dessa maneira. Aí a notícia espalhou, né? Mas a igreja, ao invés de pedir, Deus, manda um raio quebrar o Paulo, partir em 1000 pedaços. Não, a igreja diz assim, manda um raio de bênção para ele se converter. A igreja estava cumprindo a palavra de Jesus. O que Jesus diz? Se lhe bater na face direita, se oferece à esquerda. Quer dizer, não leve em consideração, porque é o demônio que quer que você fique com ódio daquela pessoa, que amaldiçoe ela e perca a sua salvação. Isso não agrada a Deus. Aí o Paulo, quando ele estava chegando perto de Damasco, capital da Síria, cercou dele um resplendor de luz, como se fosse o sol do meio-dia, e ele caindo com aquela luz tremenda que ele viu, caiu por terra, e em seguida ele ouviu uma voz: Saulo, Saulo, por que me persegues? Foi a conversão mais rápida. Na mesma hora ele disse: quem és, Senhor? Ele disse: eu sou Jesus a quem tu persegues. Dura é para ti recalcitrar contra os aguilhões. E ele disse: o que eu faço? Levanta-te, entra na cidade que vão te dizer. E ele foi levado pela mão, ficou cego. Parecia que tinha escama no olho dele. Isso está lá no Atos dos Apóstolos, capítulo 9. Então, quando ele chegou na casa que ele ia ficar, e o Senhor Jesus deu toda a direção. O senhor não, para ele não, já foi ficar. Deu para Ananias. Ananias era um cristão como qualquer um de vocês, que ama Jesus, que serve a Deus e que estava dentro das coisas, sabendo o que estava acontecendo. Agora olha o que o Senhor Deus disse para ele aqui, olha. O versículo 8 fala assim: e levantou, e Saulo, Atos 9, versículo 8. E ele, versículo 6, ele tremendo, talvez já falei isso aqui, o 8 agora. E Saulo levantou-se da terra e, abrindo os olhos, não via ninguém, e guiando pela mão, conduziram a Damasco. E esteve 3 dias sem ver, e não comeu nem bebeu, fez jejum completo. Não, se ele apareceu a mim, ele vai me curar agora e vai mudar a minha vida. E no 3º dia, acontece essa bênção. E havia em Damasco um certo discípulo chamado Ananias, esse que é parecido com o nosso povo. E disse-lhe o Senhor em visão: Ananias? E ele respondeu: eis-me aqui, Senhor. E disse-lhe o Senhor, estava tendo uma visão: levanta-te e vai à rua chamada direita, e pergunta em casa de Judas por um homem de Tarso chamado Saulo, pois eis que ele está orando. Quer dizer, ele estava orando a Deus, e o Senhor Deus já avisa o Ananias. E numa visão, e o Ananias também estava orando, né? Ele viu que entrava um homem chamado Ananias. Deus deu até o nome do homem, não teria engano. E punha sobre ele a mão para que tornasse a ver. E respondeu Ananias: Senhor, de muito ouvi acerca desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém? E aqui tem poder dos principais dos sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome. Disse-lhe, porém, o Senhor: vai, porque este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome diante dos gentios, e dos reis, e dos filhos de Israel. E eu lhe mostrarei quanto deve padecer pelo meu nome. E Ananias foi e entrou na casa, e impondo-lhe as mãos, disse: irmão Saulo. Deixa eu cortar aqui para a Bíblia, papelzinho gosta de chegar no outro. O Senhor Jesus, que te apareceu no caminho por onde vinhas, me enviou para que tornes a ver e seja cheio do Espírito Santo. Aí o Ananias acabou de falar isso. O que aconteceu?
E logo lhe caíram dos olhos como que umas escamas, e recuperou a vista. E levantando-se foi batizado. Aí foi chamado para ser pregador do Evangelho e começou a pregar. Ele foi pregar mais para os gentios. Então Pedro era o líder em Jerusalém dos salvos ali, e o Paulo era o líder das missões. O Paulo, onde quer que chegava, era muito usado por Deus. No livro de Atos, mesmo aqui agora, nós estamos no capítulo 15, diz o seguinte: houve uma confusão quando ele chegou lá, porque os judeus que se convertiam não entendiam que o evangelho é diferente do judaísmo. Nós não temos nada que seguir do que seguir no Velho Testamento, a não ser 4 coisas que está escrito aqui. Você pode ver no capítulo 15, que nós vamos ler agora, versículo 28 e 29. Depois você lê isso aí. Aí quando Paulo estava lá, começou a confusão, porque eles não ensinam a lei de Moisés, mas a lei de Moisés Jesus cumpriu. Agora para nós não é a lei de Moisés, é a lei do Evangelho, que chama a lei da liberdade. Isso está em Tiago 1,25, o nome da lei, mas eu estou aqui em Atos ainda. Aí o Pedro, quando viu que estava havendo uma confusão, levantou a voz e começou a dizer para eles o que ele fez, como é que Deus usou, e eles ficaram maravilhados. Aí no versículo 12, então, Atos 15, 12, toda a multidão se calou e escutava a Barnabé e a Paulo. Agora já chamava Paulo, e mudou o nome depois que se converteu, que contavam com grandes sinais e prodígios Deus havia feito por meio deles entre os gentios. Você imagina agora, se o Paulo não tivesse obedecido a Deus, o que é que teria acontecido? Quem é que iria ser usado dessa maneira? Não, se o Ananias não tivesse obedecido, ido lá feita a oração. Não, Senhor, eu não vou fazer de jeito nenhum isso não. Esse homem não presta, esse homem veio aqui com cartas. Não foi rebelde. Nós não temos que discutir com Deus, irmãos. Às vezes Deus nos dá um desejo de falar com uma pessoa e nós não falamos. E não é que a pessoa morre e fica com a consciência pesada. Por que eu não fui lá falar? Tem muitos casos desses. Eu tenho contado aqui de um velhinho americano, que era pastor, estava seus 80 e tanto, mas não estava forte. Tem gente com 80 e pouco que é forte. E em frente à casa dele tinha um homem lá que xingava a Deus e falava tudo que não prestava. E um dia ele estava em casa orando antes de dormir. O Senhor Deus falou assim: levanta e atravessa a rua e fala para o seu vizinho a respeito de Jesus. Ele disse: não, senhor, desculpa, não vou não. Esse homem vai xingar, vai falar coisa, ele é violento, eu já sou um velho, não posso nem me defender. Manda outro. E foi dormir. E não dormia. Perto da meia-noite, aquele sentimento. Vai lá e fala com ele. Tá bom, eu vou. Seja o que o senhor quiser. Aí chegou lá, tocou a campainha, o homem abriu a porta. Não, Deus existe. Ele tomou um choque. Rapaz, eu não é de hoje pedindo a Deus mandar uma pessoa falar comigo de Jesus, que eu estou sentindo que eu vou morrer hoje e ninguém veio. Aí ele pregou, ensinou, o homem aceitou Jesus, o resto eu não sei. Só ouvi essa parte aí. Agora vamos para Romanos capítulo 15. Veja o que o Paulo fala mais aqui, versículo 14. Quer dizer, ele foi cheio do Espírito Santo. Para quê? Para ser usado por Deus. Você que pede o Espírito Santo, Deus dá, mas você tem que ser participante da obra de Deus. Pessoalmente, arranjar um jeito com um pastor aqui, ele prepara você para de vez em quando você fazer uma oração na casa de uma família que pede, sei lá. A igreja tem que ser viva e ficar trabalhando assim. Versículo 18. Porque não ousaria dizer coisa alguma que Cristo por mim não tenha feito, para a obediência dos gentios, por palavra e por obras, pelo poder dos sinais e prodígios, na virtude do Espírito Santo, de maneira que, desde Jerusalém e arredores até ao Ilírico, tenho pregado o Evangelho de Jesus Cristo. Esse Evangelho produz maravilhas.